A paz do Senhor, queridos. Mais um dia estamos aqui juntos para meditarmos na palavra do Senhor. E eu estava ali a cumprir alguns afazeres e o Senhor ministrava ao meu coração. E eu gostaria de dividir com você. Eu me lembrava da passagem onde Moisés, ele está a apacentar o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian, e ele estava num lugar onde havia um monte de Deus, né? E aí ele tem uma visão de uma sarça, e no versículo 2 está escrito: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia em fogo e não se consumia. É uma experiência que ele está tendo nova para ele. Então ele agora começa a ter um contato com Deus, uma experiência com Deus. E quando ele tem essa experiência com Deus, ele toma uma decisão de aproximar-se do Senhor, aproximar-se de Deus, aproximar do lugar que ele estava tendo tal visão, tal experiência. E então ele pensa: agora me virarei para lá e verei a grande visão, porque a sarça não se queima. Está impressionado. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus. Então quem estava ali falando mediante a esta visão era Deus. Bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Uma advertência chamando a atenção dele para algo que precisava ser colocado em ordem para que ele chegasse até lá. E aí Deus vai dizer, e aí Moisés responde: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Por quê? Ele não estava pronto para chegar do jeito que ele estava até aquele lugar. Havia algo em Moisés que precisava ser mudado para que ele continuasse os seus passos e aproximasse de Deus. E aí ele vai dizer: tira dos teus pés os sapatos, tira os teus sapatos de teus pés. Em algumas traduções vai dizer sandálias, né? Porque o lugar que estais é terra santa, é lugar santo. Tira os teus sapatos ou sandálias, dependendo da tradução aí. Muitas vezes nós queremos viver experiências com Deus e nós precisamos querer isso, porque não adianta nós servirmos a Deus apenas de ir à igreja, apenas de estar ali naquele lugar ali e não passar disso. Nós precisamos ter um crescimento. E qual crescimento? Aproximar de Deus cada vez mais, sair do raso, começar a viver algo novo, mas muitas vezes isso vai exigir de nós renúncia, por causa de que esta visão estava acontecendo no monte. Moisés subiu ao monte. E subir ao monte exige de nós, exige do nosso corpo, exige da nossa força de vontade, exigiu dele a decisão de chegar até lá. E tendo a experiência, ele decidiu que queria aproximar de Deus. E ele não ficou parado, ele movimentou, ele foi. Muitas vezes nós queremos mudar muitas coisas em nós com nossa própria força para tomar a decisão de aproximar de Deus. E é preciso que nós venhamos decidir e caminhar para aproximar de Deus, para viver para Deus, para servir para Deus sempre. Porque conhecer a Deus é se colocar no lugar de adoração.
No lugar nós vamos ver que quando Moisés é enviado, gente, para resgatar o povo, né? O povo de Deus que estava sendo escravizado, ele pede àquele homem lá que o Senhor mesmo disse que endureceria o coração dele para que ele não liberasse o povo. E ele pediu o quê? Para liberar o povo para adorar. Nós precisamos nos colocar no lugar de adoração. Conhecer a Deus é nos posicionar na posição de servir. Nós precisamos querer servir a Deus. E aí o Senhor vai dizer: tira a sandália dos pés. Será que tem algo de nós que precisa ser tirado, ser mudado, para que nós venhamos experimentar mais de Deus? Talvez é uma amizade que não está nos levando até Deus, está nos atrapalhando servir a Deus. Talvez é algo que nós estamos priorizando acima ou à frente do propósito de buscar a Deus. Colocamos como prioridade: primeiro vou fazer isso para depois servir a Deus. Primeiro vou fazer aquilo para depois servir a Deus. E se o depois não chegar? Jesus volta toda hora para alguém. E se o depois não chegar? E se Jesus voltar daqui 1 segundo, ou enquanto eu estou a falar com você nesse vídeo? Será que vai ter valido a pena renunciar a experiência, abrir mão de viver para Deus? O que nós temos renunciado? Será que nós estamos abrindo mão do correto? Ou nós estamos deixando de viver experiências em Deus porque nós estamos deixando para depois as coisas de Deus e priorizando as nossas coisas? Nós precisamos renunciar tudo que nos afasta de Deus, e muitas vezes serão coisas que nós nos apegamos, usamos, está em nós, como Moisés estava com as sandálias ou sapatos, né, como nós lemos aqui. Era uma coisa que fazia parte do dia a dia dele. Ele todo dia calçava, atirava, calçava, atirava. E ali estava Moisés com os sapatos, com a sandália. Mas chega um momento que nós precisamos tirar para aproximar de Deus. Eu não sei se você tem convivido ou estado numa situação que te afasta de Deus. E quando nós queremos experiências com Deus, crescer e aproximar de Deus, nós precisamos ter essa visão que teremos coisas que nós vamos precisar tirar da nossa vida porque está nos atrapalhando chegar até Deus. A condição para ele se aproximar de Deus ali no monte foi retirar as sandálias. Imagina se Moisés tomasse a decisão de não tirar e ficar de longe. Muita gente está querendo servir a Deus de longe, para não ter que renunciar a nada, para não ter que mudar nada. Mas não, Moisés tira as sandálias e se aproxima de Deus. E aí ele vai conhecer o Deus eu sou, o nome de Deus. E pergunta, quando chegar lá, né, mais à frente nós vamos ver, o que direi? E Deus vai dizer: diga que o eu sou te enviou. E aí, por causa dele ter se aproximado, estar ali, claro que havia um propósito de Deus na vida de Moisés, é lógico, nós precisamos salientar isso aqui, mas nós vemos que é preciso renúncia, né? É preciso mudanças, E Deus vai se apresentar a ele como o Deus dos pais dele, né? E diz: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Abraão viveu a sua experiência com Deus, Isaac viveu a sua experiência com Deus, Jacó viveu a experiência com Deus. Estava sendo falado no tempo de Moisés, mas chegou a hora de Moisés ter a sua experiência com Deus. E quando chegar a hora, nós precisamos estar dispostos a fazer mudanças para vivê-las. Muitas vezes nós queremos experiências com Deus, mas vemos dificuldade ao subir o monte. E o monte que eu estou falando aqui
Gente, não é o monte terra, tá? Que a gente sobe o monte e muitas pessoas fazem isso para buscar a Deus, para orar. É muito bom, né, também. Mas o monte que eu estou falando aqui é tipificando, dando exemplo das dificuldades que nós vamos precisar enfrentar para chegar no lugar onde nós vamos viver experiências com Deus. Existe um caminho para se ter experiência com Deus. E qual caminho é esse? Renúncia, abrir mão daquilo que muitas vezes nós gostamos, mas que não agrada a Deus, aproximar de Deus para vivenciar o novo dele. Abra mão do que for preciso. Só não abra mão de viver experiências com Deus. Não abra mão de vivenciar Deus na profundidade. Vamos buscar a Deus de uma forma mais intensa, sair do raso, sair da superfície e mergulhar nas águas do Espírito, sentir o Espírito Santo. E eu sinto que o Senhor quer chamar alguém para perto hoje. Quer chamar alguém para viver algo de novo. Quem sabe? É alguém que já sentiu a presença de Deus e não sente mais. Quem sabe é alguém que tem ido à igreja, tem ouvido, tem escutado a voz de Deus através de pregações, o Senhor já tem falado com essa pessoa e ela só precisa se decidir a aproximar um pouco mais de Deus. Renunciar muitas vezes. E aí eu quero te falar algo. Por causa dele ter se aproximado ali, o Senhor vai dirigir e mostrar segredos que estavam acontecendo a ele, dizendo que o povo está orando, está clamando, e eu desci para responder. E sabe quem que foi o portador da resposta de Deus para um povo que estava clamando? Para um povo que estava sendo escravizado? Moisés. O escolhido para levar ali a mensagem e ser alguém usado por Deus para tirar o povo que estava sendo escravizado. No contexto que vivemos, tem muitas pessoas sendo escravizadas que não conhecem a voz de Deus. Escravizadas pelo pecado, escravizadas por vício, escravizadas por não conhecerem a Deus. E você precisa ter a noção, nós precisamos ter a noção que nós somos a semente que foi regada com o sangue de Cristo lá na cruz. E nós vamos frutificar, precisamos frutificar na presença de Deus. Estas vidas que estão escravizadas, que não conhecem a Deus, poderão conhecer através da voz de alguém que se posicionou e se aproximou para viver experiências com Deus. Quem sabe você aí que sonha tanto ser usado por Deus, Deus está chamando para aproximar, para renunciar, para viver um pouco mais dele, para ser a voz que vai chegar a vidas que estão precisando de Cristo. Deus abençoe sua vida. Então nós aprendemos aqui, viver experiências com Deus é a melhor coisa que o homem pode viver. E quando ela acontecer, quando nós quisermos e nos posicionarmos para se aproximar de Deus, vamos viver renúncias, vamos precisar mudar coisas que não estão da forma que Deus se agrada para se aproximar. E quando nós aproximarmos, nós vamos conhecer a Deus assim como nossos antepassados, porque o nosso Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e sempre será. Ele é não só o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, foi com Moisés, mas ele quer ser o seu Deus. Ele quer ser contigo na tua vida e em tudo que você faz. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Inscreva no canal, deixa o seu joinha, o seu like aí, nos ajude a crescer este canal para levar a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida.